Bom, pessoal, boa noite. Também, obrigado, né? Muita paz e luz a todos nós. Né? Bom, eu espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar início a mais um trabalho do Grupo Espírita Paz e Luz online, aos nossos estudos, né? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, ensinamentos de Jesus. E hoje é um ensino bem interessante, bem bacana, que eu acredito que vai nos ajudar bastante e vai também nos elucidar sobre um desses ensinamentos que ainda para muitos de nós causaria dúvida se nós não tivéssemos esse estudo, né? Porque às vezes as palavras que estão na Bíblia, né, as parábolas do Cristo, elas nos geram dúvidas, né? Mas nos geram dúvidas não porque elas são mal colocadas, porque falta ainda a nós determinado conhecimento para poder compreendê-las, né, na sua totalidade. Então, eu acho que o de hoje vai ser bem interessante, bem bacana, tá bom? E bem tranquilo também, muito tranquilo. Não vai ser nada maçante, vai ser bem gostoso aqui a nossa conversa, ok? Gente, se tiverem algum problema com o áudio ou com o vídeo, por gentileza, me avisem. Por enquanto aqui, não recebi nenhuma notificação de que estamos com problemas no áudio ou no vídeo, né? Então, mais uma vez, a todos que estão entrando aí, uma boa noite para todos vocês, ok? Muito bem, estamos com 18 pessoas, acho que já dá para nós iniciarmos, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por esta reunião, por estarmos unidos em espírito, né? Por estarmos nesse momento trabalhando em nome do Cristo, em nome de Deus. Temos muito, Senhor, a agradecer, muito pouco a pedir. Nós pedimos, sim, as suas bênçãos, a sua proteção e a sua permissão para podermos dar início a mais um trabalho do Grupo Espírita Paz e Luz. Que assim seja, Senhor, hoje e sempre. Muito bem, então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês o estudo de hoje. Estamos no nosso quinto estudo, né? Nos ensinamentos de Jesus. Muito bem. E hoje nós vamos estudar este ensinamento. Por que disse Jesus que o escândalo é necessário? Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Vocês podem perceber que o escândalo é qualquer... A gente vai falar sobre isso, mas só para darmos assim uma introdução. O escândalo nada mais é do que uma ação que nós temos contra a moral e os bons costumes, né? Isso é escândalo, né? Por exemplo, quando alguém fala, nossa, o sujeito, olha que escândalo, né? O que ele está fazendo. É como se ele estivesse invadindo, né, o nosso íntimo, né? Desrespeitando uma conduta moral comum a um grupo de pessoas, a uma cidade, a um país, ou o nosso mundo, né? Isso seria escândalo. Aí Jesus disse que o escândalo é necessário, né? Então essa imoralidade, essa atitude é necessária ainda, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Estranho Jesus falar dessa forma, não é isso? Não, a gente sabe que isso não é estranho, né? Isso era estranho para nós quando nós não tínhamos esse conhecimento, tá certo? Hoje a pergunta é: por que que Jesus disse isso, no qual ele tem um grande ensinamento? A pergunta é: o que Jesus quer nos ensinar com essas palavras? Nós é que ainda não conseguimos compreender, né? As suas palavras, o seu pensamento e aonde ele queria chegar. Vamos lá.
Só para uma premissa aqui, para que a gente possa, assim, aguçar a nossa reflexão. Na realidade, quando Jesus disse essas palavras, ele estava completando um velho ensinamento do Antigo Testamento. Completando, né? Vocês lembram quando foi dito por Moisés, olho por olho, dente por dente? Pois é. Quando Jesus disse essas palavras, ele não é que está indo contra o olho por olho, dente por dente, mas ele está completando este ensinamento, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Imagina se Jesus dissesse assim: o escândalo é necessário, mas ele virá de encontro àquele que cometeu o escândalo e assim por diante. Ou seja, se fosse dessa maneira, isso ia se transformar numa bola de neve. Então, aquele que matou, né, na outra vida será morto. Se ele foi morto, na outra ele vai matar e nunca vai resolver o problema. Tá certo? Então, vamos destrinchar tudo isso de uma forma mais tranquila. Primeiro, vamos conceituar, no sentido vulgar mesmo, o escândalo, né? Você diz toda ação que de modo ostensivo, né, claro, ele vai de encontro à moral ou aos bons costumes, ao decoro. Quer dizer, vai contra a moral ou aos bons costumes. Então, o escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. Não é verdade? Então, eu cometo um escândalo. Onde é que está o problema nisso? É o que eu vou ocasionar na consciência do outro. Então, tem alguém que, de repente, cometeu um escândalo, começou a tirar a roupa no meio da rua. Para ele está lá tudo bem. Mas o escândalo não está na ação, mas na repercussão, naquilo que ele está gerando, naqueles que estão ao redor, vislumbrando, visualizando aquela ação, ok? E no sentido evangélico? No sentido evangélico, já não é somente o que afeta a consciência de outro, não é só isso. No sentido evangélico, o escândalo não é somente aquilo que eu estou provocando no outro, não, é muito mais. Na realidade, ele diz ali, é tudo. Desculpa, é que eu tô, às vezes as pessoas vão entrando aqui, eu preciso voltar e colocar as pessoas para dentro da sala, né? Na realidade, no estudo, no sentido evangélico, já não é somente o que afeta a consciência de outro, o escândalo. Na realidade, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Mesmo, né, que aquilo não gere algo na consciência do outro. Mas se eu estiver tendo uma atitude, mesmo que o outro não saiba, isso já é um escândalo perante Deus. Tá certo? Porque aquilo que eu estou fazendo, mesmo que naquele momento não esteja repercutindo algo na consciência do outro, pode repercutir negativamente para onde? Para o mundo ou para mim mesmo. Tá certo? Então, toda reação má de um indivíduo para o outro, qualquer reação ruim, com ou sem repercussão, é o ato de má atitude, né? De imoralidade. Então, o escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Quando eu ajo com imoralidade, contra os preceitos morais ensinados pelo Cristo. Ok? Então, é muito mais simples. Então, todas as vezes que eu agir contra aquele que está ao meu lado, independentemente daquilo que irá repercutir nele, isso para Deus, para a divindade, já é o quê? Considerado um escândalo. Por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Né? Hoje eu estava vendo ali no Instagram, eu não sou muito de Instagram, mas de vez em quando eu entro no Instagram, no Facebook, Facebook é antigo, né? A minha afilhada diz que o Facebook é para coisa de quem nasceu no século passado. Mas eu tenho Facebook e falei, poxa, mas eu realmente nasci no século passado. Então tá tudo bem. Que agora já é Instagram, né? Instagram eu não mexo muito, mas a gente vê as pessoas postando muitas coisas no Instagram, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Bem típico disso daqui que nós estamos discutindo. Hoje existe um tema muito voltado para a política, né?
As pessoas gostam muito de comentar sobre política. Mas ao invés das pessoas comentarem sobre política, né? Não estou falando da minha posição política ou da sua ou de outra, não. Cada um de nós tem, né? Cada um de nós vota, cada um de nós tem o voto livre, pode votar em quem quiser. Mas o que eu observo às vezes, eu fico muito triste com esse tipo de conduta, é quando as pessoas postam coisas, por exemplo, de política, só um exemplo, não para beneficiar as suas próprias ideias. Não, não. Por exemplo, eu tenho uma afeição por determinado candidato. Ao invés de eu falar bem desse candidato, né, falar das suas qualidades, né, o que que eu faço? Eu vou e começo a falar mal do outro, né? Isso é um escândalo, porque é uma maldade que nós estamos fazendo, independentemente do outro ser ou não ser ruim. Imagina se Cristo fosse fazer isso conosco, com seres humanos, pelo fato de nós termos tido atitudes inadequadas. Quem de nós que escaparia do Instagram do Cristo, se ele quisesse falar alguma coisa de nós? Não é verdade? Então é uma reação má de um indivíduo para o outro. Então vamos tomar cuidado, nós que participamos desses cursos, nós que estamos tentando nos tornar espíritas, não vamos envergonhar a nós mesmos com postagens de maldade, de raiva, de rancor. Não. Quer postar? Vamos postar. É só um exemplo, gente. Isso é para o nosso bem. Porque nós vamos responder pelos nossos escândalos. Tá certo? Então, quando a gente for fazer alguma postagem, vamos tomar cuidado, porque a gente pode estar o quê? Agindo com a nossa má moral. Né? Então, dá tempo ainda da gente ir lá no Instagram, no final da aula, vir lá e rever aquilo que a gente está fazendo. Porque nada vai ficar impune. Eu digo isso porque o próprio Cristo falou, não vai ficar um centavo para trás, um centavo. Então, dá tempo? Ah, mas é a nossa escolha, né? Para caminharmos, como falamos nas sextas-feiras, né? Caminharmos no caminho estreito, né? Que poucos escolhem para passar pela porta, que é mais estreita ainda. Não é verdade? E não ficarmos ainda naquele caminho largo, na porta larga, onde muitos vão passar, que é a porta da ilusão. Porque a gente falou que depois da porta da ilusão é o quê? É dor, sofrimento e tudo aquilo que a gente já sabe. Tá bom? Então é só um lembrete aí para cada um de nós aí refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo. Tá bem? Um exemplo somente. Vamos lá. Opa. Bom, então explicando melhor, né, o que Jesus disse. Então ele falou assim: é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus. Por quê? Né? Por que ele falou isso? Que é necessário que haja o escândalo. Ainda é necessário que as pessoas ajam desta forma. Por quê? Porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. O que Jesus estava falando não era algo que ele gostaria que acontecesse, não. Ele só estava profetizando algo que pertencia ao mundo naquele momento e que iria acontecer. Que o escândalo no mundo ainda é necessário pelo atual estágio evolutivo. Isso não é escolha do ser humano agir desta forma. Isso é natural do ser humano agir assim e de acordo com o nosso grau evolutivo. Nós agimos assim sem perceber. Né? Pelo exemplo que eu dei, a gente está posta alguma coisa e fala mal sobre algum político, por pior que seja, a gente fala mal. A gente está prestando atenção nisso que nós falamos? Não. A gente simplesmente está agindo por impulso. Né? Agora não, agora nós estamos sabendo. Se eu mantiver uma declaração dessa já no Instagram, já não é mais por impulso, é por maldade mesmo, por escolha. E nós vamos responder esses atos. Não que a gente não responda quando age de uma forma assim, meio que entre aspas, natural, pelo nosso atual estágio evolutivo, responde. Mas quando a gente faz ou mantém algo assim após a conquista da sabedoria e do conhecimento, aí sim, muito mais será cobrado daquele que já
obtiver o quê? O conhecimento daqueles que já têm. Então, deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é o quê? É uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para esses a obrigação de praticá-lo. Jesus não está obrigando o ser humano a praticar o escândalo, não. Ele só está dizendo que o atual estágio evolutivo do homem ainda é da imperfeição e que ele ainda vai cometer escândalo. E que Jesus não estava obrigando, pedindo, não. Ele só estava profetizando que isso iria acontecer, ok? Então é isso. Continuando. Mas ele continua: ai daquele por quem vem o escândalo. Lembra do olho por olho, dente por dente? Então, olho por olho, dente por dente. Quer dizer, toma lá, dá cá. Mas aqui Jesus está dizendo: não, não é bem assim. Esse toma lá, dá cá, esse olho por olho, dente por dente, que Moisés falou lá atrás, 2000 anos antes do Cristo, servia para eles naquele momento, naquele atual estágio evolutivo do homem. Hoje não mais. Hoje não é assim. Não é porque alguém te deu um soco que você deve retribuir com outro soco. Não é porque alguém foi na sua casa e roubou o seu carneiro que você pode ir na casa do outro e roubar o carneiro dele. Não, não é assim. É isso que Cristo está dizendo. Ai daquele por quem venha o escândalo. O escândalo é necessário, porque as pessoas vão cometê-lo pelo atual estágio de involução, né? Por imprevidência, né? Por incúria. Então ele complementa assim: quer dizer então que o mal sempre será o mal, e aquele que ao seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer a punição. Por exemplo, eu cometi um mal em outra vida, um escândalo, e nessa vida eu preciso passar por uma situação para reparar o mal. Então alguém pode me agredir, né? E para servir de instrumento à justiça divina. Mas esse que me agrediu, ele também vai responder por isso. Ai daquele por quem venha o escândalo. Então, quer dizer, como assim? Se tem que existir o escândalo, como que não vai existir aquele que comete escândalo? Gente, o escândalo é necessário ainda. No entanto, nós podemos evitar este escândalo através da lei do amor. Se eu, por exemplo, estou em contato com alguém que me fez um mal no passado, significa que eu tenho que fazer o mal a ele nessa vida? Não, porque se eu fizer, eu vou ter que responder por isso. Mas eu posso transformar aquele ódio em amor através de um bom relacionamento. Isso é o que a justiça divina quer de todos nós. Isso é o que acontece dentro da nossa família. O próprio Cristo disse, isso está lá num capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado A Moral Estranha, quando ele fala sobre isso, que os maiores inimigos estarão dentro da nossa própria família. Não quer coisa melhor e exemplo melhor, né? De colocar o inimigo como seu filho. Como que um pai, uma mãe vai odiar o seu filho? Imagina se nós tivéssemos que fazer com o nosso filho aquilo que ele fez conosco no passado. A gente não sabe, por isso que é bom que não saiba. E se nós soubéssemos muitas vezes o que o nosso filho fez conosco, talvez nós não conseguiríamos transmitir a ele o amor que nós transmitimos, os ensinamentos, né? O aconchego, né? O abraço. Né? Como é que eu vou fazer isso se eu sei que ele é meu inimigo? Por isso que a justiça divina é sábia e nos dá o esquecimento do passado. Nós ainda não estamos preparados para sabermos o que nós fizemos no passado. É plena curiosidade humana, porque se nós soubéssemos, muitos de nós, seríamos ofuscados por aquela luz e não conseguiríamos levar a nossa vida como ela deve ser levada. Ok? Continuando, Emmanuel, ele nos dá um conceito, né? Ele fala assim: num plano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, no passado, quer dizer, no plano de vida hoje,
onde quase todos nós, né, nos encontramos pelo escândalo. Se a gente está aqui no mundo de provas e expiações, o que ele está tentando dizer, é porque nós erramos no passado. Então, meus amigos, não queira saber o que nós somos no passado, porque talvez eu pudesse dizer o que cada um de nós foi, mas não vou fazer isso, porque eu sei o que cada um de vocês fez e o que eu fiz. Mas por quê? Porque você consegue ter esta visão? Não, não. Assim como 1 mais 1 é 2, nós percebemos que se nós estamos num mundo de provas e expiações, significa o quê? Que a maioria de nós não fez coisa boa no passado. Obviamente que eu não sei o que você ou eu fiz, porque eu também não lembro, mas não foi coisa boa. Não, não foi coisa boa. Por quê? Porque senão nós não estaríamos aqui, tá certo? Ah, mas será que eu não fui um espírito muito bom? Gente, se nós tivéssemos que ser espírito de luz, a gente já saberia, eu já saberia que eu seria espírito de luz. Eu falo isso todo dia para minha esposa, que eu sou um espírito de luz, mas ela dá uma risadinha assim de canto de boca, e eu não sei se eu estou sendo muito certo. A gente às vezes acha que é, né? Mas no fundo, né? Todos nós fizemos muitas coisas erradas no passado. É brincadeira, eu não acho isso não, viu? Às vezes eu brinco e esqueço de falar que é brincadeira. Mas, né? O escândalo, né? Que ele diz assim, é justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiação. Então é justo o que ele está dizendo, né? É justo que a gente hoje ainda, né, pelos nossos erros do passado, ainda receba, né, determinadas situações como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque aos homens falta ainda o quê? Aquele amor que cobre a multidão dos pecados. Lembra que o Cristo falou? O amor cobre a multidão dos pecados. Então, se nós tivéssemos mais amor nas nossas vidas, nós o que faríamos? Nós ativaríamos o perdão nas nossas vidas com muito mais afinco. Nós perdoaríamos aqueles aos quais nos ofenderam, não é verdade? Ou pelo menos que nós nos sentimos ofendidos. E a gente pararia de dizer o seguinte: ah, mas eu ainda não sou, eu não sou Jesus, eu não sou espírito de luz, então eu ainda não tenho como perdoar. Imagina, a gente não pode mais falar isso. A gente está vivendo num mundo hoje onde a gente tem que passar a compreender e executar com mais afinco esses ensinamentos do Cristo. Não é verdade? Emmanuel simplesmente diz que, apesar de tudo, o escândalo ainda ele é justo, porque a gente sabe que a gente está sofrendo a 100ª parte daquilo que nós fizemos os outros sofrerem. A gente não sofre exatamente aquilo que fizemos os outros sofrerem. Não, não é exatamente. Normalmente a 100ª parte, então nós amputamos e cortamos 100 braços. Aí a gente vem nessa vida e perde o nosso braço. Pronto, tá tudo kit. Desde que a gente saiba o quê? Reconhecer essa nossa perda. Por quê? Porque isso é misericórdia divina. Deus sempre estará nos dando uma nova oportunidade. E nós não vamos responder na mesma altura. É que nós imaginamos que aquilo que a gente passa é o maior sofrimento do mundo. A gente acha que esse Covid é o maior sofrimento do mundo. A gente culpa as pessoas pelo Covid, a gente quer achar um culpado para tudo isso. E, no fundo, a gente não sabe que tem um culpado. A gente quer culpar o quê? Muitos querem culpar o chinês. Não é isso que eles iam falar? Eu imagino que seja, né? Que não seja outras coisas, né? O chinês. O chinês é o culpado, mas não é. Ah, mas foi o chinês que falaram que fez o vírus. Gente, o chinês fez o vírus. Pode ser? Pode, mas ele não é o culpado. Toda a humanidade está respondendo pela grande família universal, pelo grande erro cometido no passado contra a humanidade. E hoje a Terra, né, está respondendo para nós todos os erros que nós cometemos contra ela. É como se o vírus, já pensaram por esse prisma? É como se o vírus fosse a justiça, não de Deus, mas da Terra, tentando o quê? Limpar a Terra daqueles que estão o quê? Matando-a através da poluição,
através das guerras, através de uma série de situações que faz com que o planeta venha a derramar lágrimas e venha a sofrer. Então, é lançado pela natureza um vírus. É como se nós, na realidade, fôssemos quem? Nós fôssemos um ser danoso. E esse vírus é o anticorpo que o planeta lança contra nós, que somos simplesmente os agressores. Então, eu não estou dizendo que seja assim, é uma forma de nós observarmos a vida. É o que Emmanuel está dizendo. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala que está sofrendo demais. Por quê? Porque também nós fazemos os outros sofrerem. Tá bom? Então, é só uma forma de nós pensarmos e raciocinarmos perante os acontecimentos da vida. Emmanuel ainda diz assim: as palavras do ensinamento do mestre ajustam-se, portanto, de maneira perfeita à situação dos encarnados do mundo hoje. Então, eu creio que nesse momento nós não temos mais dúvidas. Sendo lastimáveis os que não vigiam. Lembra que eu falei? Sendo lastimáveis aqueles que não vigiam, por se tornarem desse modo instrumentos de tentação nas suas quedas constantes através de longos caminhos. Então vamos vigiar os nossos atos, que é lastimável nós não vigiarmos a nossa conduta perante aquilo que nós estamos fazendo sem perceber. Mas agora a gente já percebe, a gente recebeu a instrução. Então vamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos fazendo ao nosso derredor. Ok? Isso é muito interessante e muito bacana. E eu queria completar esse ensinamento com vocês de um livro chamado Boa Nova. É um livro da psicografia, vou dar um exemplo de tudo isso que nós fizemos, do Francisco Cândido Xavier, né? Esse livrinho é uma obra pelo espírito Humberto de Campos, né? E ele tem, se eu não me engano, são 30 capítulos. 30 capítulos exatos, né? De seres, né, que muitos conhecidos e outros que passaram pela vida sem que ninguém percebesse, mas que Deus percebeu. Tanto que todos eles têm a participação do Cristo. Tá certo? É um livro fantástico, maravilhoso. Nós já estudamos ele aqui. Talvez alguns de vocês não pertenciam ainda ao nosso estudo quando nós fizemos. Já estudamos 2 vezes esse livro inteirinho. Chama-se Boa Nova, a boa notícia de Jesus, né? Então, é o contato de Jesus com determinadas pessoas, contadas por Humberto de Campos, mas inspiradas pelo próprio Cristo. São conversas e palavras do próprio Cristo. Bom, mas o que eu vou falar para vocês hoje para, digamos assim, exemplificar a lição de hoje? Então, eu vou lá na lição número 14 do livro Boa Nova, a lição a Nicodemos, que é justamente a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Mas aqui não é só aquela passagem, fala tudo que Jesus conversou com ele. Por isso que o livro ele é bem interessante. Eu não vou ler o capítulo inteiro, tá? Mas para que vocês possam entender aonde eu vou chegar, é numa conversa de um dos discípulos de Jesus com ele, né? Então, ele está falando, é uma conversa que Tiago e André vai ter com Jesus. Deu 10 minutinhos para nós encerrarmos aqui, vai dar tempo, tá? Bom, mas para que vocês possam entender, Jesus faz uma alusão ao relacionamento, à conversa que ele teve com Nicodemos. Quando ele responde uma pergunta feita por Tiago, na verdade, uma resposta que Tiago deu para ele, de uma pergunta que ele, Cristo, fez a Tiago, aí ele diz a Tiago, até tu, Tiago, até tu, né, está procedendo como Nicodemos, até tu, parece que você não entendeu nada do que eu te disse, né? Mas o que Jesus falou para Nicodemos? Vamos só relembrar rapidamente, né? Nicodemos, ele vai ter uma conversa. Nicodemos era um alto sacerdote, conhecedor de toda a lei, né? De toda a lei judaica, estudioso do assunto. E uma boa pessoa, né? Só que ele faz uma pergunta quando ele encontra Jesus. Ele fala assim para Jesus, está no livro:
que ele empregou, né, tem empregado a minha existência em interpretar a lei. Mas eu desejava saber do Senhor, mestre, quais recursos que eu devo lançar mão para conhecer o reino de Deus? Essa é a pergunta que ele fez a Jesus, né? Aí Jesus sorriu e disse: primeiro de tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei, não basta só estudar. Não basta. Né? Antes de raciocinar sobre as suas exposições, deverias ter-lhe sentido os textos. O que ele quer dizer? Nicodemos, você está muito na teoria, está faltando a prática, né? Está faltando levar os seus ensinamentos e os seus conhecimentos para o dia a dia. Observe o que está acontecendo com o povo, vocês sacerdotes, como vocês vivem, como o povo vive, né? Mas aí ele continuou e disse assim, aí foi intrigante essa resposta de Jesus. Ele disse assim: mas em verdade eu devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Nisso que ele falou um negócio desse, Nicodemos, ele quase caiu para trás. Como é que eu vou nascer de novo? Aí ele falou assim, de uma forma bem infantil e pueril: nossa, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Jesus, hoje nós sabemos que estava falando da reencarnação. Nicodemos, o homem da lei, importante, conhecedor de tudo, se comportou como uma criança. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Como pode isso? Aí Jesus olhou para ele calmamente e disse: em verdade, eu reafirmo-te ser indispensável, né? Que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Aí ele, surpreendido, diz assim: poderá porventura regressar ao ventre de sua mãe? Olha só, de uma forma pueril novamente, né? E perguntou: como pode ser isso? Eu não estou entendendo o que o Senhor está tentando dizer. Aí Jesus fala para ele assim: és mestre em Israel e ignora essas coisas? Isso é uma resposta para a gente, que muitos de nós conhecem a teoria e não está lá praticando, né? E Jesus fala assim: é natural que cada um somente testifique daquilo que saiba, que fale, né, daquilo que saiba. Porém, precisamos considerar que você ensina, você é mestre em Israel, né? Apesar disso, não aceita os nossos testemunhos. Se falando eu, Cristo, né, dizendo aqui, de coisas terrenas, sente dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? O que Jesus está dizendo? Se você não aceita a encarnação e a reencarnação, que isso não é espiritual, isso é matéria, isso faz parte da lei dos homens, isso é material, né? Como se você não consegue enxergar e perceber isso, como que eu vou falar sobre as coisas de Deus e você vai aceitar? Você quer saber do reino de Deus e não aceita nem aquilo que eu estou falando que pertence à lei dos homens, que é encarnação e reencarnação, né? Então seria loucura, ele diz assim, destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Não tem como alimentar você com ensinamentos mais ousados se você ainda encontra-se no banquinho da infância, né? Dos conhecimentos espirituais. Não tem como. Ele ficou assim, Humberto diz assim, extremamente confundido, o fariseu retirou-se, né? E ficou lá André e Tiago, né? André e Tiago estavam ali escutando tudo. E também ficaram meio assim, porque eles também, da mesma forma que Nicodemos assim, teve dúvidas, eles também tiveram, né? E Jesus comentou com eles, né? Por que tanta admiração, né? As árvores não renascem depois de podadas. Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é seu dono. Toda a roupagem material acaba rota, porém o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestiário. Jesus está falando da encarnação. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos.
Então, Jesus deu uma aula para ele sobre encarnação e reencarnação. Aí, né, Tiago, né, ele fala assim, Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, né, mas observo que desse modo o mundo sempre, né, precisará do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar o seu débito, não poderá fazê-lo sem que o outro lhe tome o lugar com a mesma dívida, tá certo? Então, se eu fiz o mal, o que ele está dizendo, na próxima vida vão fazer o mal em mim e isso vai virar uma bola de neve, não é verdade? Aí Jesus disse aí assim, dentro da lei de Moisés, Tiago, como se verifica o processo da redenção? A lei de Moisés. Tiago meditou e disse assim, está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Para quê? Aí Jesus disse assim, também tu, Tiago, está procedendo como Nicodemos, parece que você não entendeu nada dos meus ensinamentos. Ele fala assim, Jesus, como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens o quê? Sentido. Isso que é o difícil, né? Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor, acima do não adulterarás, o não cobiçarás, estar o quê? Está o quê? O amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra, fazendo mal a outra criatura? A obra somos nós. Como posso eu amar Deus se eu estou maltratando o meu irmão? Tá certo? Bom, é bem interessante. Contudo, não estranho, né, a falta de visão espiritual com que examinasse o texto dos profetas, porque todas as criaturas hão feito o mesmo. Investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhe é próprio, organizar a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. E a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, com as próprias palavras, agredindo os outros. Por isso que eu dei o exemplo do Instagram. Gente, isso daqui é fantástico. Depois leiam esse capítulo do Boa Nova. Se alguém puder postar, poste para mim, por favor, Daniela, se você tiver aí. A mensagem 14, né? A lição de Nicodemos. Tá bom? Gente, olha, eu espero que tenha passado para vocês essa lição do escândalo, né? Que é tão bonita. Tá certo? E tão importante para todos nós. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui, para que possamos agradecer a Deus, fechar os nossos olhos. Obrigado, meu bom Deus, por estarmos juntos. Que possamos estar juntos aqui novamente na próxima semana, né? Muito obrigado por todos os incentivos, os livros, a intuição, né? Que Jesus nos abençoe e sempre esteja conosco em nossos sonhos. Gente, muito obrigado. Estamos no último minutinho aqui, faltam alguns segundos. Que Deus abençoe a todos vocês, tenham uma excelente noite, uma excelente semana. Não esqueçam de ler, hein? Lição 14 do livro Boa Nova. Um beijo aí no coração de todos, até a próxima semana.